Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, e nós vamos aqui dar continuidade aqui ao terceiro vídeo desta lição. Estamos falando da lição de número 5, estamos falando sobre Ruth, lições de lealdade, caminho da redenção. Nós estamos estudando a revista da editora Betel, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, que tem como seu comentarista pastor Valdir Alves. Então nós vamos falar aqui do terceiro tópico e nós vamos falar sobre Boaz o remidor. Vamos falar tanto sobre Boaz o remidor, como também vamos falar aqui dentro da proposta do pastor Valdir para os nossos estudos. Nós vamos falar também sobre os conselhos, o fruto do conselho que Noemi ela trouxe para Ruth. Então vamos primeiro ler aqui sobre o remidor. Olha o que diz aqui a nossa lição. O remidor do hebraico Goel era o parente próximo, que segundo a lei mosaica tinha responsabilidade de resgatar ou redimir um familiar em situação de dificuldade. Então, quando nós olhamos para este comentário do pastor Valdir Alves, nós entendemos que na lei de Moisés, Deus estabeleceu o princípio de Goel, que significa o parente remidor, conforme está escrito tanto em Levítico, capítulo 25 e o versículo 25, como também em Deuteronômio, capítulo 25, dos versículos 5 ao 10. Então, esse parente mais próximo, ele tinha responsabilidades legais, como também moral e espiritual. Ruth, que era nora de Noemi, se associa a esse cenário de vulnerabilidade. Pela lei, ambas dependiam da ação de um remidor para que houvesse a restauração. Então entendemos aqui que Boaz, ele assume o lugar publicamente diante das testemunhas e ele cumpre esse papel de remidor. É interessante nós ressaltarmos aqui que ele não agiu por impulso, mas com justiça, respeitando a ordem legal, honrando a lei de Deus e a dignidade de Ruth. Sendo assim, entendemos que o que restaura destinos não é apenas a necessidade, mas é a fidelidade. Onde muitos veem peso, Deus ele levanta remidores. Onde havia perda, Deus cria caminhos para restituição. Então nós entendemos nessa primeira parte aqui que Ruth ela foi resgatada porque havia uma aliança maior do que a dor, mas sim a fidelidade ao Deus de Israel. Aí nós vamos ver aqui no 3:1 falar sobre Boaz o remidor. Olha o que o pastor Valdir Alves, ele diz: Boaz emerge como o remidor de Ruth e Noemi. Ele era parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Ao saber da situação das duas viúvas que estavam sem sustento, ele assume o papel de resgatador delas. Então, percebam aqui nesse tópico que Boaz ele surge na narrativa de Ruth, não apenas como um homem próspero, mas como alguém que entende posição, responsabilidade, que entende propósito. A Escritura aqui o apresenta como o parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. O que, segundo a lei mosaica, nós entendemos que o colocava nessa condição de Goel, ou seja, de remidor, de parente remidor. Aquele que tinha
dever legal, moral, de resgatar um familiar em uma situação de vulnerabilidade. Boaz, então, ele não ignora a situação delas, ele se informa, se envolve e ele age. Isso é importante nós destacarmos. Boaz não apenas resgata terras, mas ele resgata destinos. Sabe, é importante nós entendermos que ao se casar com Ruth, ele restaura o nome de Elimeleque, ele devolve esperanças a Noemi. É importante também entendermos que ele insere, podemos dizer assim, Ruth na linhagem messiânica. Ele a insere na linhagem messiânica. Aquela mulher estrangeira, é interessante, ela passa a fazer parte da genealogia de Davi e posteriormente da de Cristo. Então nós entendemos com isso que isso revela que a redenção de Deus, ela não olha para o passado, mas ela olha para o propósito. Aí nós vamos ver aqui, tá, sobre Boaz e Ruth. Vamos fechar aqui com a questão da recompensa. Recompensa de Ruth e Noemi. Então eu só vou ler aqui essa parte do 3:2 que eu achei muito importante, que diz: quando Noemi percebeu a bondade de Boaz com Ruth, que trabalhava nos campos dele colhendo espigas, instruiu sua nora a apelar ao papel de Boaz como remidor. Então, irmãos, nós entendemos com isso que Noemi não aconselhou Ruth a agir por impulso, mas por discernimento espiritual e conhecimento da lei. A dor não havia anulado a sua lucidez. Mesmo marcada pelas perdas, Noemi ainda enxergava caminhos de restauração. Sabe, isso nos ensina que quem já sofreu muito pode, ainda assim, ser um instrumento de direção para os outros. Ruth, após o aconselhamento, ela não vai para exigir direitos a Boaz, mas para se apresentar com humildade. É interessante que ela se deita aos pés de Boaz, se cobre com a aba do seu manto, e esse gesto não era sedução, nem ousadia carnal, mas era um ato legal, era um ato simbólico, era um ato respeitoso. E isso revela algo poderoso, que quem entende o tempo e a forma certa não precisa forçar promessas. Ruth não fala alto, Ruth não se impõe, não se promove. Ela simplesmente se posiciona corretamente e isso ativa naquele momento a redenção. Então, para nós concluirmos aqui, a conclusão vai dizer que a história de Noemi e Ruth, ao encontrar Boaz, tipifica a figura do que Cristo ele fez por cada um de nós. Ele é o nosso resgatador, o redentor, que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. É por isso que o apóstolo João, ele não conseguindo expressar acerca do amor de Cristo, do amor de Deus, melhor dizendo, pela humanidade, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, de uma maneira a qual eu não tenho palavras para expressar. Era isso que João estava querendo dizer. E aí ele diz, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. O apóstolo Paulo, em sua teologia, lá em Romanos, acredito 5, versículo 8, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco, onde ele entregou Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus entregou o seu Filho e ele não pediu absolutamente nada em troca. A única coisa que o ser humano precisa fazer é se posicionar, ser humilde e valorizar acerca do sacrifício que Cristo Jesus ele fez por nós e por toda a humanidade na cruz do Calvário. E assim nós terminamos aqui essa lição tão maravilhosa, que foi a lição de número 5, que fala sobre Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Deus abençoe.